Gente, deixa eu explicar aqui para você algo muito sério que vocês não sabem. Até hoje ninguém sabe como é que funciona o mundo espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um súbito interesse neste mundo, só que elas não sabem como fazer. Eu vou falar para você o seguinte: não é tão simples assim. Pode até parecer simples, mas não é. O mundo espiritual é algo muito sério, e eu quero deixar vocês hoje a par do que é viver no mundo espiritual. Tem muitas pessoas que não fazem ideia o que é isso, mas hoje eu vou desvendar para vocês. Eu costumo falar aqui, cara, no mundo da fé, no mundo aonde quem reina é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o único Senhor dos senhores, que é o Deus verdadeiro, o general de guerra. Então deixa eu falar para você, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, guarda isso. Tem muitas pessoas que não sabem desse mistério. E eu vou te falar para você como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona de uma certa forma que não é, aos olhos de muitos pastores, de muitas missionários, diaconisa, isso e aquilo, tal. Passa longe disso. Passa longe de você pregar em cima de um púlpito, de você ler a Bíblia. Está muito distante disso, muito distante. Adorar a Deus em verdade é você mudar o seu jeito de ver o mundo. É você fazer uma passagem. O que é isso? Eu vou dizer para você a realidade de você viver essa vida. Tem muitas pessoas que assim, têm a curiosidade, e hoje eu vou matar essa curiosidade para você saber que é um profeta verdadeiro que fala com você. Tem muitas pessoas que estão botando em xeque as minhas pregações, tá? Tem muitas pessoas falando mentira, levantando mentira, calúnia. Tem pessoas mentirosas, dando uma de profeta, tanto mulher quanto homem. Pessoas mentirosas. E só um homem de Deus para falar cara a cara com essas pessoas. Elas não sabem com quem que elas estão mexendo. Já pediram a minha morte na Igreja Católica e já pediram a minha morte na Igreja Evangélica. Se vocês querem saber, eu estou revelando para vocês aqui. Quando vocês pedem a morte de um profeta, se ele for um profeta falso, tenha certeza que a morte vai chegar até ele. Tenha certeza. Mas se você pediu e se a morte não chegou, você se prepara. Tá? Se prepara porque você tocou em um santo e ninguém toca em um santo pedindo a morte dele. Tenha certeza disso. Não sou vingativo, não. Tudo está nas mãos de Deus. Tá? Se tiver que se cumprir, vai se cumprir. Não se cumpriu a primeira vez na católica e não chegou até mim no pedido que eles fizeram na igreja evangélica. Se o profeta for falso, que a morte visite ele, pensando que eu não estou interagindo com vocês, eu estou vigiando vocês 24 horas. Tá? Eu tenho ordem e tenho chamado para isso. Eu não estou aqui a passeio. Eu não estou a passeio nesse mundo. Então fique ligado com quem vocês afrontam. Teve a primeira vez, mas a segunda não. A segunda é para resumir. Nós estamos aqui para resumir todo esse processo do mundo. Então, fiquem atentos quem é falso e quem é verdadeiro antes de você levantar a voz para quem é de verdade. E eu sempre preguei assim, quando Jesus chegar na terra, que ele entrar dentro das igrejas, ele será praticamente banido das igrejas, porque essa raça não aceita um profeta de verdade. Eles não aceitam. E é o que está acontecendo agora. Tá? As igrejas estão se reunindo, fazendo cúpula para poder expulsar aquele que vem em nome do Senhor. Mas deixa eu falar para vocês aqui como funciona o mundo espiritual. Vou tentar ser um pouco mais rápido para poder se encaixar dentro do tempo que eu tenho para poder pregar a minha mensagem. Então vamos lá. O mundo espiritual é o seguinte:
existe um processo de mortificação da carne. Ah, o que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. Você começa orando, jejuando, você começa buscando ao nosso Deus. Existe uma prova, existe uma prova. Somente os capacitados passam por essa prova, somente os escolhidos a dedo. Tá? Então, eu aconselho que ninguém faça isso. Ninguém que... Você pode ser profeta, sim, você pode ser uma profetisa, mas assim, a mortificação da carne fica para os santos. Tá? Para quem não vai atingir esse nível, não tente fazer isso. Não tente fazer isso. E eu vou explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Vamos botar aqui assim, ó. Moisés foi ao deserto e ele conseguiu atravessar o deserto. Por que Moisés conseguiu atravessar o deserto? Por 2 vezes. Nenhum ser humano comum consegue atravessar o deserto. Tá? Ponha isso na sua cabeça. Nenhum ser humano comum consegue atravessar o deserto. Moisés matou um homem no Egito e ele fugiu para o deserto e ele conseguiu atravessar o deserto. Sem mantimento, sem nada. Sem nada. Você não tem a noção o que é atravessar um deserto. Vocês não têm a noção disso. Para você ver, ele atravessou a primeira vez, ele atravessou a segunda, que eles ficaram vagando pelo deserto 40 anos, não 40 dias, 40 anos. Aquele povo ficou com Moisés dentro do deserto. É a primeira vez Moisés, para fugir de Faraó, conseguiu atravessar o deserto. Então, assim, ó, nessa passagem do deserto, ele teve a mortificação da carne. O que é? Cara, você deixa a vida terrena para você viver uma vida espiritual. É tipo assim, ó, o seu espírito sai do corpo e habita o Espírito Santo de Deus que vai te sustentar na terra. Tá? Então, por isso que ele teve a comunicação com Deus, porque Deus já tinha um processo na vida de Moisés. Quando ele se mortificou, atravessando a primeira vez o deserto, ele já ganhou naturalmente o Espírito Santo de Deus. Entrou nele e falou com ele através da sarça. Tá dando para você entender? Tá dando para você pegar mais ou menos? Eu tenho que ser rápido para poder alcançar aqui. Peraí. Então tem que ser rápido. Deixa eu falar para você aqui assim. Moisés passou pela mortificação da carne. Tem mais. Deixa eu falar para você. Por exemplo, quando Moisés conduziu o povo dele pelo deserto. Deixa eu falar para você do mundo espiritual. Como Deus fala na Bíblia dele, e Deus resume assim, ó, o justo viverá pela fé. Sabe o que é o justo viverá pela fé? É você comer alimento espiritual. Deus fala mesmo, se alimente da palavra, se alimente da palavra, se alimente da palavra. O que é você se alimentar da palavra? E o que é o alimento espiritual? O alimento espiritual, cara, nada mais é do que você viver pela fé. E o que é a pessoa viver pela fé? Como é que eu vou te explicar? O alimento espiritual, ele é quase que... ele é invisível. Você come um alimento, você acha que você está comendo um alimento, mas é Deus te sustentando, só que aquele alimento não é físico, ele é invisível. E você se alimenta desse alimento invisível e ele te fortalece, ele te nutre, ele te supra as suas necessidades, só que você não está comendo nada. Você está comendo o alimento dado por Deus. Deixa eu resumir aqui assim. Por exemplo, tem miragem. Por exemplo, se você anda pelo deserto, você vê miragem de comida e você vê miragem de água. Você pode estar numa seca danada, você começa a ver água e você começa a ver comida. Nessa miragem, ela é santificada. Você consegue meter a mão na água, você consegue beber da água, você consegue comer a comida, só que é dada por Deus. Só você vê, só você sente. Se tiver alguém perto de você, vai ver você fazendo um gesto de beber água, vai ver você comendo, batendo boca, e não vai ver nada na sua mão, porque é alimento espiritual. Assim que o povo de Moisés foi sustentado no deserto. Por 40 anos, desceu maná, desceu carne, tá? Coluna de fogo para guiar eles, mas assim, só alimento espiritual. Aquele povo viveu uma mortificação humana para ser 100% no espírito, para aguentar vagar pelo deserto aos 40 anos. Então é isso, é você ter um contato com Deus no mundo espiritual. Por exemplo, Jesus ficou 40 dias no deserto, onde ele foi tentado por Satanás.
que Satanás falou, transforme essa pedra em pão, já que você tem o poder, transforme essa pedra em pão. E Jesus falou, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus enfrentou o Satanás no deserto, que expulsou o Satanás, veio anjos e sustentou Jesus. Como é que você acha que o anjo sustentou Jesus no deserto? Foi com alimento espiritual. Alimento espiritual ele não é visível ao olho do homem. Só quem está no espírito vê aquele alimento e come e se alimenta daquele alimento. Está dando para vocês entender? Então é um mundo diferente, tem a mortificação. Quando você atinge a santidade, você tem que se mortificar. Eu, por exemplo, eu não tenho sentimentos de homem de terra, eu não tenho sentimentos de um homem comum, porque eu tenho a mortificação da carne. Nada que está no mundo hoje me aflige, nada enche os meus olhos. De qualquer tipo de coisa que você falar, para mim é como se estivesse dizendo nada, mas as coisas do céu, as coisas do meu Senhor me interessam muito. Eu só me interesso por santidade, pelo nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, pelo reino da glória, e assim, cara, e consumir a palavra dele e ficar antenado nas coisas que andam ocorrendo no mundo. Só isso e mais nada, tá entendendo? É batalha espiritual. Deixa eu falar mais outras coisas para você aqui do que é você viver no poder. Por exemplo, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo sustentou aquela multidão no deserto também, 5.000 pessoas que ele sustentou com 3 pães e 2 peixinhos. Deixa eu falar que ele fez a multiplicação dos pães. Ali todo mundo comeu, todo mundo se regozijou, tá entendendo? E todo mundo ficou saciado. Agora me diz você, o que aconteceu ali? Foi alimento espiritual. Se uma outra pessoa que não estivesse no meio daquela multidão visse aquelas pessoas mastigando, não ia ver nada, ia ver eles batendo boca, tá entendendo? Ia ver um conversando com o outro e mastigando, mas sem ter nada na mão, porque é alimento espiritual, é alimento dado pelo nosso Deus. Não é visível ao olho do homem, mas é visível para quem vive pela fé, que aquelas pessoas acreditavam no milagre de Jesus e eles seguiam ele para poder ver a pregação. Deu para você compreender o que é viver nesse mundo? Então assim, Jesus fazia essa multiplicação, ele pedia a Deus e Deus dava e as pessoas se alimentavam. Como você chegar na casa de uma pessoa, você olha no armário dela, está vazio. Está vazio, eu tenho que estar sempre olhando aqui, rapaz, podendo perder. O armário dela está vazio, assim. E você fala, como é que aquela pessoa vive com o armário vazio? Pô, deve estar passando necessidade danada. Não, Deus está com aquela pessoa, está falando forte naquela pessoa, e você não vê ela ir no mercado, tu não vê ela fazer movimento nenhum, porque para ela o armário dela está lotado. Ela está sendo suprida pela fé. Isso é viver pela fé, cara. É você viver o sobrenatural. Tá entendendo? Só quem tem espiritualidade consegue viver isso. Eu, por exemplo, quando eu estava doente aqui, imagina uma pessoa doente de cama ficar 15 dias sem comer e sem beber água. 15 dias sem levantar da cama. Quando você está doente, pelo menos você toma soro, né? O soro é sangue, ele te alimenta. E você, sem fazer nada, sem comer alimento e sem tomar soro. O que você acha que uma pessoa doente, tu acha que aguenta passar por isso? Não aguenta passar por isso. Então, é o processo de você, mas tem que ter um chamado. Tá? Isso não é para qualquer um, não tente atingir esse nível, que aí é risco de vida. Basta você crer, basta você acreditar e fazer bastante oração, que o nosso Senhor vai falar com você naturalmente, como fala com vários homens de Deus. Eu só quis dar essa pista para vocês e mostrar para vocês como é que é viver no mundo espiritual, ver, combater e assim, como essas pessoas são sustentadas, tá bom? Beijo no coração, gente. Até a próxima.